Então, no meio do século XIX, ocorreu ali, nessas montanhas dos Alpes, uma aparição de Nossa Senhora a dois pastorinhos que eram adolescentes. E esses dois adolescentes recolheram toda essa mensagem, todo esse anúncio que Nossa Senhora lhes fez, que continha, além de várias outras explicações, um segredo. E, de fato, a própria vidente Melanie revelou esse segredo, publicou esse segredo em 1879. E isso com o apoio do Papa na época, Pio IX, e posteriormente com o apoio do Papa Leão XIII. Entretanto, agora em 1999, houve um rebuliço em torno da questão do segredo de La Salette, porque um tal de Michel Corteville apareceu dizendo que foi encontrado no Vaticano um texto que seria datado de 1851 e que, segundo ele, seria o verdadeiro segredo de La Salette. Então, o que esse Michel Corteville está argumentando é que a vidente teria, na época, encaminhado o texto do segredo para o Vaticano, que ficou ali guardado e que foi encontrado depois de mais de 100 anos, em 1999. E que o segredo que ela publicou em 1879 seria um segredo falso, ou seja, seria alguma coisa que ela mesma acrescentou da própria cabeça, da própria ilusão dela, e que não era para dar crédito àquele segredo que nós conhecemos como segredo de La Salette. Então quer dizer que nós vemos aí um cenário bem complicado para explicar a situação, mas nós vamos aqui, através da ajuda dos argumentos que estão nesse livro, que se chama O Segredo de Melanie Falsificado, e que vai nos dar todos os argumentos para mostrar que esse texto datado de 1851 e que foi encontrado recentemente no Vaticano é um texto falso, é um texto produzido para tirar das pessoas a atenção para o centro mais importante desta mensagem, desse segredo que Nossa Senhora revelou ali em La Salette. Então aqui você vê que é uma tentativa desesperada que eles têm hoje em dia de desmistificar a mensagem de La Salette e a mensagem de Fátima, que são essas duas mensagens fundamentais que nos dão toda a argumentação para nós percebermos que estamos diante de uma falsa igreja e diante de um embuste que foi provocado ali a partir da eleição de João XXIII e da proclamação do Concílio Vaticano II. Então eles, com isso, querem fazer desaparecer o conteúdo dessas mensagens ou, pelo menos, anular a parte mais importante do segredo, tanto de La Salette como do segredo de Fátima. Nós já explicamos também a questão do segredo de Fátima em outra ocasião, e hoje nós estamos explicando aqui sobre o segredo de La Salette. Além disso, eles procuram promover desesperadamente todas essas falsas aparições que surgiram ali a partir de 1960. Então, eu, pelo menos, explico sempre às pessoas que nós não devemos acreditar em nenhuma mensagem, nenhuma revelação e nenhuma aparição de Nossa Senhora depois de 1960. E qual que é o argumento que nós damos? O argumento é simples. A partir do momento em que você não tem uma autoridade legítima na igreja para julgar uma aparição e uma revelação do céu, então o próprio céu se fecha. Porque a profecia, ela é anunciada justamente quando você tem uma autoridade legítima para julgar. E essa autoridade legítima recolhe essa aparição, essa profecia e dá uma aprovação que seja válida. Mas se você não tem uma autoridade legítima, então você também não pode ter uma aparição verdadeira ou uma mensagem verdadeira. Porque tudo a partir dali está bloqueado.
Então a interação que existe entre o céu e a terra vem do Papa. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse: tudo aquilo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Então os papas verdadeiros, eles têm esse trabalho de pontífices. E como pontífices, eles fazem a união até mesmo das coisas sobrenaturais que Deus quer nos enviar. Então nós sabemos que estas revelações modernas são falsas. E, portanto, nós devemos nos apegar nas verdadeiras revelações do século XIX ou nesta revelação do começo do século XX, que foi a revelação de Fátima, para dar para nós um fundamento e nós conseguirmos analisar as profecias bíblicas, o magistério da Igreja e todas essas coisas à luz dessas mensagens que nos ajudam a confirmar aquilo que nós concluímos pela própria análise da doutrina da fé católica. Então a própria vidente de La Salette, chamada Melanie, antes de morrer, ela disse: eu protesto de voz alta contra um texto diferente que se vão ousar publicar após a minha morte. Eu protesto contra aqueles que ousam dizer que a Rainha da Sabedoria não pediu para que o segredo seja publicado após a minha morte. Então, Melanie Calvat, ela escreveu essa carta em outubro de 1904 e morreu pouco tempo depois. Então, nós vemos que o ataque ao segredo de La Salette não é algo que se produziu agora nesses tempos, mas já veio desde aquela época, porque os galicanos sempre quiseram anular e destruir o conteúdo desse segredo. E eles já diziam, desde aquela época, que o segredo seria muito mais curto e que Melanie teria acrescentado algo a mais. E, de fato, todos aqueles que são partidários da doutrina galicana, ou seja, que desprezam o poder de um Papa, eles detestam La Salette. E eles fazem campanha contra La Salette, porque na medida em que eles são apegados à estrutura que a Igreja tem, e eles não têm essa ligação com a verdadeira fé católica, então eles acham absurdo dizer que Roma perderia a fé, ou que Roma se tornaria a sede do anticristo. Uma vez que para eles, Roma deve ser a sede perpétua, independente de um Papa estar ali ensinando os piores erros, as piores heresias. Então você veja que Nossa Senhora não disse que o Papa perderia a fé, mas ela disse que Roma perderia a fé. E isso mostra bem que Roma representa a estrutura do Vaticano, mas o Papa jamais perde a fé, uma vez que ele é sucessor de Pedro e Jesus rezou para Pedro e para os seus sucessores a fim de que a sua fé nunca desfalecesse. Então, se tem alguém ali em Roma comandando essa estrutura do Vaticano e que apostatou da fé católica, essa pessoa não é um Papa, mas é simplesmente alguém que se apresenta, que veste-se de Papa, mas que não recebe de Deus o poder espiritual que Deus dá para todos os Papas. Então o segredo de La Salette é especialmente perseguido por essas pessoas que se dizem conservadoras ou que se dizem tradicionalistas, mas que reconhecem a legitimidade desses falsos papas que estão ali. Mas você veja que a primeira aparição de La Salette ocorreu em 19 de setembro de 1846. E logo em seguida, o primeiro a perseguir os videntes foi justamente o bispo de Grenoble, Monsenhor Guinouillac, que dizia que essa vidente Melanie era louca e que as pessoas não acreditassem nela. E justamente o Papa Leão XIII não quis que esse bispo se tornasse cardeal porque ele tinha tendência para o liberalismo. No entanto, ele terminou a sua vida completamente louco e brincava de bonecas, enquanto que vários outros prelados também que foram inimigos da mensagem de La Salette tiveram mortes terríveis
ou ficaram gravemente doentes, como foi o caso aqui de Monsenhor Guinoiac. Pois, de fato, o segredo de La Salette provocou desde o início muita oposição. Pois esse segredo acusa os maus padres dos seus vícios, anuncia castigos, mostra a apostasia de Roma e anuncia também o eclipse da Igreja. Entretanto, quando Melanie publicou o segredo em novembro de 1879, numa brochura aprovada por Monsenhor Zola, bispo de Lecce, na Itália, muitas pessoas perceberam que, de fato, esse segredo continha uma mensagem muito importante e que era para ser levada a sério. Melanie morreu em odor de santidade no dia 15 de dezembro de 1904. E até o fim da sua vida, ela insistiu dizendo que o texto publicado em 1879 estava exatamente conforme as palavras que ela mesma ouviu de Nossa Senhora. Mas esse tal de Michel Courteville começa a divulgar esse outro texto que, segundo ele, teria sido escrito por Melanie e entregue aos cuidados do Papa Pio IX. Entretanto, esses especialistas na mensagem La Salette, como é o caso de Paul-Étienne Pierrecourt, que escreveu esse livro, foram capazes de provar que esse tal manuscrito descoberto ali em 1999 não corresponde ao verdadeiro texto que Melanie escreveu em 1851 e que foi realmente entregue aos cuidados do Papa Pio IX. Porque ele vai mostrar, pelos testemunhos da época, que o manuscrito de 1851 teria necessariamente ao menos uma data indicando algum evento, enquanto que o texto mais curto, que eles agora fizeram publicar, não tem nem data nem a descrição desse evento. O texto verdadeiro teria também palavras de reprovação contra o clero, coisa que esse novo texto não tem. Depois, teria também pelo menos 3 grandes páginas, enquanto que esse manuscrito agora recém-descoberto tem apenas 2 páginas pequenas. Então, com esses argumentos, a partir dos testemunhos da época, de pessoas que viram, que conheceram e que contaram essa história, eles reuniram todo esse dossiê através desse livro e de outros livros também, que foram escritos para defender o segredo de La Salette. Mas a frase mais importante que foi cortada desse segredo falso, que foi divulgado a partir de 1999, é essa. Será durante esse tempo que nascerá o anticristo. Será filho de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem, que terá comunicação com a antiga serpente, mestra de impureza. Enquanto que a frase que está no texto de 1999 diz apenas assim: nesse tempo nascerá o anticristo, que será filho de uma religiosa, mas ai dela. Então você percebe a diferença substancial desses dois textos. Um fala de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem. E o outro diz, será filho de uma religiosa, indicando que seria provavelmente uma freira, uma religiosa católica. Mas os padres e os doutores da igreja são unânimes em afirmar que, de fato, o anticristo virá dos judeus. E, de fato, ele será considerado o Messias dos judeus que não aceitaram Jesus. Então, com isso nós conseguimos encaixar todas as peças desse quebra-cabeça para perceber que esse texto de 1999 foi habilmente produzido para desviar as pessoas da atenção para o segredo de La Salette. Assim como eles fizeram também com o segredo de Fátima, do qual eles revelaram apenas uma parte. E a outra parte que continha justamente a explicação e que mostrava claramente que Fátima anunciava que a partir de 1960 nós teríamos uma falsa igreja com falsos papas, da mesma forma também, aqui você vê que o segredo de La Salette foi impugnado. E principalmente no seu conteúdo que trata da relação do anticristo com os judeus.
Pois o objetivo fundamental da nova igreja é abrir o caminho para o falso Messias. E as pessoas não entendem isso porque eles acham que se a igreja hoje em dia fala de Jesus, fala de Nossa Senhora, fala de orações, fala coisas boas e piedosas, então ela não pode ser uma falsa igreja e ela não pode estar abrindo o caminho para o anticristo. Mas é isso que nós procuramos fazer as pessoas entender. Que Satanás é muito esperto para enganar e para, de uma forma sutil, nos induzir ao erro. Então, desde o momento em que a nova igreja não condena os erros e não excomunga aqueles que estão pregando os erros, como a Igreja Católica sempre fez em todos os tempos, a partir dali ela está aberta para ser dominada pelos seus inimigos. Então, a própria atitude que parece muito gentil e muito agradável de não condenar os seus inimigos, e principalmente os judeus, faz com que eles tomem posse de toda a estrutura que ela está ali administrando. Então é esse o problema fundamental dessa nova igreja. Além de todas as heresias, de todos os erros, ela está aberta. E ela está em plena comunhão com os judeus. E isso se prova tanto por aquilo que eles pregam, quanto pelos documentos que eles publicam desde o Concílio Vaticano II até hoje. Como, por exemplo, você lê no Guia para o Diálogo Católico-Judaico no Brasil, que foi publicado em 1986, que ensina o seguinte, que a igreja, segundo eles, aqui eles estão falando da nova igreja, ensina que a antiga aliança não foi jamais revogada ou anulada. Ela recusa aquilo que foi chamada de a teologia da substituição e suas inumeráveis formulações que ela inspirou no decorrer dos séculos. Então quer dizer que eles dizem aqui abertamente, sem nenhuma vergonha, que a igreja, segundo eles, claro, a nova igreja, porque isso é uma absurda contradição, está ensinando que a antiga aliança jamais foi revogada. E está ensinando, inclusive, que a igreja recusa a chamada teologia da substituição. Mas essa teologia da substituição foi ensinada por todos os padres da igreja, por todos os doutores da igreja e por todos os papas legítimos até Pio XII. Inclusive Pio XII, que é o último papa legítimo, sucessor de São Pedro, escreveu na sua encíclica Mystici Corporis, citando os padres da igreja, citando Santo Tomás e também o Concílio de Florença, dizendo o seguinte, que na cruz morreu a lei antiga, que dentro em pouco será sepultada e se tornará mortífera. Então quer dizer que a antiga aliança não somente foi anulada, como ela se tornou mortífera, para ceder lugar ao Novo Testamento. Então aquilo que trazia vida e trazia esperança na época do Antigo Testamento, a partir do momento em que Cristo morreu na cruz, se tornou um veneno. E todos aqueles que seguem essa antiga lei e que insistem na observância judaica anterior a Cristo, eles estão contra Deus e estão fazendo um projeto de destruição daquilo que Deus realizou através do seu Filho e desta aliança que Deus fez pelo seu Filho. Entretanto, os judeus que controlam todos os meios de comunicação e todo o sistema financeiro conseguiram, no primeiro momento, dominar todos os poderes públicos e todos os governos do mundo inteiro. E a partir daí, eles investiram fortemente para dominar a Igreja Católica e para terem um Papa no comando que estivesse a serviço deles. E uma vez que esse Papa, no caso João XXIII, eleito de forma ilegítima, porque ele era herético e não tinha intenção de pregar e de ensinar a fé católica, então ele entrou ali de forma ilegítima e ele começou a instalar essa igreja a serviço do judaísmo. E é por isso então que o rabino Ben Amozeg escrevia dizendo que o noachismo
não é outra coisa senão o autêntico messianismo cristão conservado por Israel. É a verdadeira religião da humanidade. Então, todos esses teólogos modernistas aderiram a esse ensinamento. E, segundo eles estão fazendo uma religião nova porque eles estão restaurando o autêntico cristianismo original. E estão se desvinculando de todos os exageros e de todas as coisas radicais que a Igreja Católica acumulou na Idade Média e nos tempos passados. Então você percebe bem como a ideologia dessas pessoas está muito bem afinada com o pensamento judaico a respeito do noacismo. Então é esse tipo de pensamento que produz a nova igreja, que se diz cristã, mas que na verdade é judaica, e que se diz católica, mas na verdade é protestante. E é essa igreja pseudo-cristã e pseudo-católica que vai hoje impugnar o segredo de La Salette e o segredo de Fátima. Então isso aí fica bem claro justamente pela ação do cardeal Ratzinger, que na época era o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, e que habilmente, segundo os argumentos apresentados nesse livro, ele foi manipulando ali as coisas para produzir um falso segredo de La Salette em 1999 e para depois também produzir um falso segredo de Fátima no ano 2000. Ou pelo menos desvincular desses dois segredos o conteúdo principal dessas mensagens que eram trazidas ali e que poderiam nos dar uma indicação bem clara de que nós estamos diante de uma impostura desde 1960. Por isso que nós chamamos a atenção aqui a respeito dessas coisas, para que as pessoas não se deixem seduzir e não acreditem nessas mentiras, porque nós estamos de fato vivendo o cumprimento daquilo que Nossa Senhora anunciou há mais de 100 anos a Melanie e a Maximino, e daquilo que ela anunciou também em Portugal há mais de 100 anos para os 3 pastorinhos. No entanto, o papel dos galicanos e de todos os católicos que se dizem conservadores é reconhecer a Roma apóstata como legítima e essa autoridade dessa falsa igreja para bloquear a ação dos verdadeiros católicos refratários que estão hoje no mundo promovendo o verdadeiro cristianismo, ou seja, valorizando um Papa infalível e valorizando a fé católica de todos os tempos, que eles querem abandonar e substituir por esses papas que não têm nada de católico, muito menos de infalibilidade papal. Então eis aqui alguns trechos desse segredo de La Salette que Nossa Senhora revelou a Melanie no ano de 1851. E ela disse: "O que eu vou dizer-vos agora não ficará sempre em segredo, mas podereis publicá-lo depois de 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e de seus demônios. Deus vai golpear o mundo de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes e os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se em estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam,
em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrerão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Que o vigário de meu filho, na época o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859, mas seja firme e generoso e combata com as armas da fé e do amor, e eu estarei com ele. As igrejas serão fechadas ou profanadas, e os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será muito grande. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagará e uma falsa luz vai iluminar o mundo. Será tempo de trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo vai guiar-se por si próprio e desejará ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Então essa frase mostra que diante de Deus, os poderes civis e eclesiásticos nos nossos dias não têm mais uma verdadeira legitimidade. Diz ainda Nossa Senhora que toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Ela diz ainda que o Santo Padre, o Papa Pio IX, que era o Papa na época, sofrerá muito, mas nem ele, nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Então aqui dando a entender que a Igreja ficaria sem um sucessor legítimo de São Pedro durante muito tempo. Paris será queimada e Marsella engolida pelas águas. Várias cidades grandes serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem a morte a todos seus inimigos. E de repente, todos os perseguidores da verdadeira Igreja de Jesus Cristo perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz e a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade
entre os operários de Jesus Cristo, e os homens viverão no temor de Deus. Mas antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Durante esse tempo, nascerá o Anticristo, de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem que terá comunicação com a antiga serpente. Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo. Eu dirijo um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza a meu divino Filho. Aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, e que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número, que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, e o mundo estará em consternação. Mas eis que Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus, eles pregarão com a força de Deus. Os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. E eis que o Rei das Trevas, eis a besta dizendo ser o Salvador do mundo. Ele se levantará orgulhosamente nos ares para ir até o céu, mas será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo e cairá. E a terra, durante 3 dias, abrirá seu seio repleto de fogo. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado.